Fala galera, beleza? Continuando nossa aula aqui de função trigonométrica. Ontem a gente viu as questões dos arcos, né, que é a parte importante lá da trigonometria, em que agora a gente vai começar a dar voltas no ciclo trigonométrico, então você pode ter ângulos maiores que 360, que só estão representando ali voltas. Por estar dando voltas, a gente fala que está começando a ter algo cíclico, que simplesmente você vai ficar repetindo os mesmos ângulos, só está fazendo ele dar mais voltas. Então vai ficar algo periódico. Periódico é que está repetitivo. Então, por exemplo, pega um relógio. Quando tem o ponteiros dos segundos, ele dá uma volta completa e depois ele volta a marcar 1, 2, 3, 4, 5 até os 60. Então é algo que a gente chama de periódico. Ele sempre vai ficar marcando os mesmos valores à medida que vai dando as voltas. Então, essas coisas periódicas, a matemática gosta de usar bastante. Então, você tem ali o que a gente chama de funções periódicas. Função, então, é aquela coisa, um valor que depende do outro e a gente pode obter gráficos delas, então começa a ficar repetitivo esses gráficos. Quando começa a ficar repetitivo demais, porque você colocou alguma restrição, colocou alguma lei naquela função, a gente tem uma aqui que a gente chama de função periódica. Ela sempre vai nos mostrar um certo padrão a cada valor, por exemplo, e eu estou dizendo aqui que esse período aqui, ou seja, o valor do seu x, porque o mais importante para nós na função não mais importante, né? Mas assim, aquilo que nos dá informações importantes é a questão do x, porque o y é consequência desse x, esse x que a gente chama de domínio da função, ele vai começar aqui nos informar os intervalos em que a imagem vai ficar sempre a mesma, ou então os intervalos em que o gráfico vai ficar sempre parecido. Esses intervalos que eu estou repetindo aqui, a gente vai chamar isso de período. A gente representa mais ou menos a função, em vez de ser apenas uma f de x, porque se eu estou se tratando apenas de uma função só, de uma f de x só, que é tudo igual, por exemplo, de uma reta aqui, seria só uma reta para sempre. Mas aqui eu coloquei alguma restrição, deixei a função de um jeito mais específico aqui, e eu coloquei fazendo com que ela sempre se repita a cada um intervalo aqui de x. Então esse intervalo de x a gente chama de período. Então é o período da minha função, é onde ela vai começar a ser repetitiva. A gente não vai estudar muitos outros tipos de funções parecidas com essa, mas quando a gente for notar e for estudar agora as funções trigonométricas, a gente vai ver que ela tem uma periodicidade, ela é periódica, ela é repetitiva. Por quê? Porque como ela está associada ali com o ciclo trigonométrico, que a gente vai ver, e o ciclo trigonométrico ele começa a ser periódico, à medida que você completa mais ângulos, simplesmente se você der mais voltas, você vai obter os mesmos desenhos. Então é só para a gente pegar a ideia que a função periódica, então, são gráficos aqui, ou a própria função nos diz o comportamento periódico. O comportamento igual, só que em partes diferentes do seu eixo x aqui, em lugares diferentes, mas que vai sempre apresentar o mesmo comportamento. São todos gêmeos, só que só estão localizados em lugares diferentes. Mas tudo um padrãozinho. E esse padrãozinho, que vai dar desse comportamento aqui, desse intervalo, a gente vai chamar de período, então, a questão aqui desse x. Que vai nos dizer aonde que está, a partir de qual que é o intervalo aqui em que ela é desse jeito e depois de quanto em quanto tempo ou de quanto em quanto intervalo ela vai ser igual. Beleza? Primeira função trigonométrica que a gente vai estudar é a função seno. A função seno, então, é a grande novidade aqui das funções. A gente vai construir ela inteira aqui para ver como é que funciona. Então, a função seno seria assim, a f de x é igual ao seno de x. X aqui está representando quem? O x está representando os ângulos que a gente tem possível no ciclo trigonométrico, que é de 0 a 360 graus. Então, a gente já fala que o domínio aqui, o valor que a gente coloca aqui no x, seriam os valores dos ângulos que a gente pode obter. E o y aqui é o valor do seno daquele ângulo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o π, o valor da função aqui vai ser a função de π, f de π, né, seria o seno de π. O seno de π, quem sabe que vale 0, por exemplo. Então, aqui marcaremos no eixo y aqui o valor de 0. Ou seja, nessa função, o nosso domínio está representado pelos ângulos. A gente vai usar π radianos porque é o comum de se usar. E a gente fala assim que a função, para a gente descrever ela, como a gente tem um ciclo trigonométrico apenas 360 graus, ou seja, ele vai do 0 até o 360, ou vai do 0 ao 2π, então o domínio dessa função é de 0 a 2π, para a gente começar a estudar. A gente sabe que existem ângulos maiores, a gente sabe que existe aí, por exemplo, 700 graus, 800 graus, 4π, 6π, só que lembra que tudo vai começar a ser repetitivo, tudo vai ficar parecido? Então a gente começa a analisar primeiro como se fosse uma volta completa só do 0 a 2π. E a imagem aqui seria os valores do seno. Qual que é o maior valor de seno possível que a gente tem?
Bom, aí o maior valor de seno possível que a gente tem vale 1. Qual que é o menor valor de seno possível que a gente tem? Menos 1. Existe seno zero, existe seno de meio, valores dele, né? Seno meio, existe aí 1/3, tudo. Então ele fica variando entre menos 1 e 1. Mas o maior valor de seno que você vai ter na vida vale 1. O menor valor de seno que você vai ter na vida vale menos 1. Seno de qualquer ângulo. Então, se eu tenho um ângulo de, por exemplo, sei lá, 700 graus, 800 graus, 1200 graus, tá, não interessa. O maior valor que você consegue obter do seno desse ângulo vai ser 1. E o menor valor, menos 1. Então a gente já consegue nos dizer aqui, ter uma restrição, qual que vai ser aqui então o maior e o menor valor de y, porque y são os resultados dos senos ali. Então o maior valor que a gente pode obter vale 1. E o menor valor que a gente pode obter menos 1. Esse maior e menor valor no y aqui seria a imagem da sua função. Então, lembrando, domínio está se relacionando com o eixo x, domínio são os valores de x possível, e a imagem são os valores de y possível. A gente sabe que não tem senos maiores do que 1, nem senos menores do que menos 1. Então, beleza, então vamos começar a construir. Aqui a gente vai, que a gente chama de plotar os pontos. Plotar é marcar os pontos ali dos valores que a gente sabe. A gente vai ter que usar a tabelinha, lembrar dos valores dos ângulos da tabelinha. Você poderia usar uma tabelinha completa aqui, mas a gente não sabe qual é o valor do seno de todos os ângulos. A gente sabe só dos senos mais importantes. Então eu vou começar como referência. Então aqui, olha, começa pelo zero aqui, e quando você tem o zero, você vai se perguntar assim, o seno de zero vale quanto? Se você olhar e lembrar do seno de zero, lá do ciclo trigonométrico. Tudo que a gente tem que fazer é relembrar do ciclo trigonométrico aqui. Então, relembrando o ciclo trigonométrico, quando o seu ângulo é zero, ou seja, você não sai do lugar, aqui são os valores do cosseno, aqui é o valor do seno. Então, quando você não saiu do lugar, então o seu seno aqui vale zero. Então, esse primeiro ponto, seno zero, cosseno zero, então, seno zero, o ângulo é zero, seu seno vale zero, começa ali. Você nem subiu nem desceu, começa na origem mesmo. Então, beleza. Coloquei aqui outro ponto de referência, que é o π sobre 2. Π sobre 2 é o 45 graus, é o 90 graus. 90 graus, então, você rodou aqui, chegou lá em cima. Quando você chega lá em cima, você tem esse tamanho todo para o seno, que é a projeção aqui no eixo y. Se esse tamanho todo é o maior valor possível, o valor aqui de 1. Aqui embaixo seria menos 1. Então, aqui embaixo, lá em cima 1. Então, quando é π sobre 2, o seu seno vale 1. Então, marca o pontinho lá. Vamos a outra referência aqui que eu coloquei o π. O π seria quando você desce 180 graus. Então, você girou, veio para cá. 180 graus seria o π. Qual que é o valor aqui do seu seno? Seno seria o valor da sombra aqui no eixo y. Não tem, né? Nenhuma sombra no eixo y. Então, vale 0. Então, você marca aqui. Quando é π, a sua imagem vale 0. Aqui você vem então para o 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270. Esse valor aqui, ó. Então você girou e desceu para cá seu ponteirinho. Então você está pegando na vertical aqui, ele completo. Ele completo esse pedaço todo, vale menos 1. Então o seu seno aqui de 3π sobre 2 vale menos 1. E por último aqui 2π. 2π é quando você desce uma volta completa. Se você dá uma volta completa aqui, de novo, você não vai ter sombra na vertical, então aqui vai ser 0. Então esses são os pontos. Você pode ligar assim, vou ligar retão assim. Se você tivesse só esses pontos, você não teria muita suspeita como que eles são ligados. Agora vai colocando outros pontos. Antes do π sobre 2, ou seja, antes do 90 graus, você tem ali o 30, o 45, o 60. Então esses 30, 45, 60, você vai lembrar. Seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é tipo 0,7. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é tipo 0,8 mais ou menos, um pouco para cima. Então, você vai vendo que à medida que, e aqui também dá para ver com ponteirinho, à medida que você vai aumentando os ângulos, a projeção aqui vai aumentando até chegar em 1, ou seja, os valores estão aumentando. Então, à medida que você aumenta os ângulos, então começa aqui por o ângulo de 30 graus, depois 45, depois 60, os valores vão aumentando. Só que eles não aumentam proporcionais, ou seja, não aumentam como se fosse uma reta. Por exemplo, do 30 graus para os 60 graus, o seno de 30 é meio. E o seno de 60 graus é tipo 0,8. Então você dobrou o ângulo, daqui para cá você dobrou o ângulo, mas você não dobrou o valor de seno. Se você não dobrou o valor de seno, não é proporcional. Então não é uma linha reta. Então é algo que vai gerar alguma curva. Então gera uma curva assim. Mais ou menos assim.
Então, a mesma ideia, à medida que você vai andando com o seu ponteirinho para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, a projeção, ou seja, a sombra vai diminuindo aqui. Então, os valores, à medida que você aumenta os ângulos aqui, a sombra vem diminuindo. E ela diminui assim, não proporcionalmente, não diminui conforme uma reta, diminui conforme tipo uma curva assim. Tá meio feio, ficou meio estreitinho. E aí, à medida que você vai aumentando daqui, ó, de 180 graus, aumenta os ângulos, você vai fazendo isso aqui, vai aumentando a projeção. Então vai aumentando aqui também, não proporcional. Aumenta como se fosse uma curva. E por último, quando você joga para cá, vai diminuindo. Então diminui até chegar no zero. Então é mais ou menos assim. Ela é um pouquinho mais curvada. Aqui eu deixei ela um pouquinho mais pontudinha. Mas ela é um pouquinho assim. Então essa é a cara da função do seno. É como se fosse duas montanhazinhas. Deixa eu representar mais assim, ó. Mais bonito. Então é como se fosse aqui um tio, ou então duas montanhazinhas assim, né? Uma serrinha para cima, uma serrinha para baixo, algo do tipo. Então toda seno tem mais ou menos essa cara, tem esse comportamento. Começa aqui o morro, sobe a montanha russa, desce e sobe de novo. Então esse é o gráfico da função do seno. Então se a gente for notar, a gente obtém isso através da tabelinha. Ela é um trem bonito, e sempre vai ser desse jeito, repetitivo. Por exemplo, se eu fizesse aqui mais ângulos, se eu arrastasse para cá, quisesse falar que o meu domínio, em vez de ser até 2π, aumentasse, ou seja, quisesse pegar mais valores de ângulos, vamos supor que eu arrastei aqui e quero ir até o 4π, ou seja, o dobro. Então eu vou pegar esses mesmos ângulos ali e dobrá-los todos. Então se eu dobro aqui, ó, bom, aqui começa 2π, seria do zero, dobra esse aqui. Vamos só, aliás, marcar pela metade aqui. O que seria π, vira aqui, não é o dobrar na verdade, né? Isso aqui é o acrescentar. Acrescenta 2π para cada um. Então aqui vai ficar 3π. Aqui você acrescenta 2π, então vai ficar 5π sobre 2. E aqui você vai acrescentar 2π. Então aqui vai ficar 7π sobre 2. Então o que eu fiz? Eu acrescentei 2π porque eu meio que aumentei meu espaço aqui. Mas beleza, mantive a ideia, mantive a proporção. Então se eu for fazer o gráfico disso ali e falar assim, seno de 2π eu sei que vale zero. Beleza, qual que é o seno de 5π sobre 2? 5π sobre 2 é exatamente igual ao seno ao de π sobre 2. Você só deu uma volta a mais. Então por que aqui, ó? Π sobre 2 é o ângulo de 90 graus. 5π sobre 2 é o ângulo de 450 graus. 450 graus, se você retira 360, você sobra 90, que nem a gente viu na matéria de arcos de ontem. Então, esse aqui é como se fosse um 90 graus mais 360, ou seja, é um 90 graus mais uma volta. Então, o valor, na verdade, você vai pegar o seno de 90. E o seno de 90 a gente sabe que é 1. Então, ela está marcada aqui 1. E você pode confiar em mim que vai ficar tudo parecido aqui. Esse aqui e esse aqui, ou seja, vai ficar a mesmíssima coisa. Então você vai completando isso aqui, como se fosse aquele trem do coração, os batimentos do coração. Já foi o dia dos namorados, né? Então você vai completando isso aqui. Vai ficar periódico, vai ficar sempre o mesmo desenho, dessa forma. Então a gente obtém aqui a função do seno, cuja peridiosidade, período dela. Aqui nesse caso aqui, nessa função aqui, do jeitinho que eu te dei, ela é 2π. Isso tudo aqui é meu período. Ele vale 2π. Significa então que a cada 2π, a sua função vai repetir, vai ter o mesmo desenho, com os mesmos valores, mesmíssima coisa. Tranquilo? Só que é claro que eu te dei a função mais simples, função de seno de x. Existem funções com variações do seno de x. Então, por exemplo, posso pegar assim a função que seja 2 seno de x e vou começar a brincar. Posso falar que é tipo seno de x mais 2. Posso falar que é 1 mais seno de x ao quadrado. Por exemplo, posso começar a inventar um monte de coisa. Mas a função mais simples do seno de x é desse jeito. Vou colocar aqui x mais 1 para garantir, né? Mas
toda variação que eu obter que eu inventar para o seno aqui, sempre vai ter o mesmo desenho. A diferença vão ser os valores. Ou o desenho está um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais arrastado, assim, tudo mais. Mas a figura, ou seja, a cara de uma função, de um seno, é sempre essas curvinhas assim. Começando lá do zero, começando lá embaixo, subindo, descendo e voltando para cá. Tranquilo? E a peridiosidade depende também de cada função. Cada função tem um certo período. Aqui nosso período é de 2π, mas existem funções em que o período pode ser de apenas π, porque você deixou ela bem curtinha, dependendo do jeito que você manipulou aqui. Você pode ter períodos aqui que sejam maiores, sei lá, 4π. Você leva esse tamanho todo para desenhar isso aqui tudo, esse tio. Então tudo vai depender da função que você deixou lá. A gente vai descobrindo, vai analisando. Mas a ideia principal é isso. Essa função começa a ser repetitiva demais. E ao ser repetitiva demais, ela fica periódica, com certo período e tudo mais, só para apresentar as suas características. Então, olhou para isso aqui, ó, olhou para um tio ou algo do tipo, essas montanhazinhas, pá, seno, está associado com seno. Tranquilo? Bom, o que a gente vai se concentrar, fazer os exercícios, é olhar para um gráfico, ou esboçar um gráfico, ou tirar de um gráfico as informações sobre aquela função. Então, vou te dar aqui, por exemplo, a função seno de 3x. A gente vai construir, esboçar o gráfico dela. A gente sabe, bom, que como é seno, ela tem que dar um tiozinho, tem que dar uma informaçãozinha dessa. Só que o que vai ficar variando são os valores, né? Onde que vai estar o x, qual que é o valor que vai dar do y, da sua imagem. É isso que vai ficar variando. A gente vai ter aqui uma construção, vão ver várias ferramentas para se poder construir um gráfico, várias ferramentas diferentes, mas a gente vai começar da mais básica que a gente tem para construir o raciocínio. A mais básica é plotar os pontos, marcar os pontos que a gente conhece. Um valor seja de x que vai dar o valor de y lá. Então, olha, os seus x possíveis aqui, como é algo simples aqui, é os valores de 0 a 2π. Faz sentido, né? Porque eu estou mexendo ali com um domínio de uma função e os seus ângulos variam entre 0 a 2π. Uma função mais simples assim, tranquilo. Aí outra coisa que eu vou olhar, bom, e as imagens, os valores possíveis ali, quais são os senos possíveis? Os seus senos sempre vão ficar variando entre -1 e 1. Porque o maior valor possível que se obtém de um seno é 1 e o menor valor possível que você se obtém é o -1. O zero aparece na jogada também, porque você sabe que se varia entre -1 a 1, pode ser -0,5, -0,20, 0,1, 0,4 até 1. Só que os mais importantes sempre vão ser -1, 1 e 0, os valores lá. Tranquilo? Então o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar quando que essa função aqui vai valer -1, quando que essa função vale 1 e quando que essa função vale 0. Então tem que descobrir os valores de x possíveis para isso. E esse x fica variando aqui entre 0 e 2π, que é o domínio da sua função. Então vamos lá, vamos tentar descobrir aqui. Então a primeira marcação, vamos fazer assim, ó. F de x aqui tem que valer -1. Vamos começar pelo menor. Então eu vou perguntar assim, o seu seno de 3x tem que valer -1. Beleza. Para ele valer -1, eu preciso descobrir o valor desse x. Então você vai sacar assim. Para ser -1, se você olhar lá no ciclo trigonométrico, a gente está olhando para o seno, quando que o valor do seno aqui nesse ciclo trigonométrico vale -1? Se você gira aqui, ó, girou, você sabe que -1 está assim, ó, para o valor do seno. Que ângulo que é esse que você fez de giro aqui? Bom, esse ângulo aqui é o de 270 graus, ou 3π sobre 2, que tudo vai ter que envolver π. Então você consegue me afirmar que o seno de 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2, ele vale -1. O seno de 3π sobre 2 vale -1. Você consegue lembrar disso no ciclo, ou então, se você olhar qualquer tabelinha, seno de 3π sobre 2 vale -1. Então, no lugar desse -1 aqui, eu vou colocar essa informação, seno de 3π sobre 2. Então, vai ficar assim, o seno de 3x, ele tem que ser igual ao seno de 3π sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque lembra que a gente viu de equação, virou um equilíbrio ali? E já que eu estou mexendo aqui com os senos aqui, esse termo todo tem que ser igual a esse termo todo aqui. Ou seja, 3x, o 3x, ele tem que ser igual ao 3π sobre 2 para equilibrar a balança, para dizer que tudo é igual e tudo mais. Tranquilo? Então, o que você vai obter aqui? Corta os 3 aqui. Você obteve que x é igual a π sobre 2. Ou seja, quando o seu x vale π sobre 2, você tem que o valor do seno disso tudo aqui vai dar -1.
Então você vai marcar esse ponto. Bom, ponto aqui para gráfico é marca o x primeiro, que é π sobre 2. E quando você tem π sobre 2, a sua função, o valor que ela vai te retornar é menos 1. Então é o primeiro ponto que a gente obteve. A gente precisa obter pontos que a gente vai plotar. Marcar o ponto. Beleza, vamos continuar a estratégia aqui então. Os valores de y importante que a gente tem é menos 1, 1 e 0. Então vai ficar assim, essa função, seno de 3x, ela tem que valer agora para mim 0. Então você vai pensar assim, quando que o seno vale 0? O seno vale 0 em duas situações. No começo, quando o ângulo vale 0, e lá no fim, quando você deu uma volta, quando o ângulo vale 2π. Então você tem duas situações, então vamos com calma. A primeira, então, quando ele vale 0 aqui, é quando o seu ângulo, ou é quando você tem o seno ali de 0, do ângulo 0. Então você vai ter que igualar esses dois aqui. Então 3x igual a 0, ou seja, o x é 0. Então, quando o seu x vale 0, o seu seno também vale 0. No seno de 3x. De novo, você tem que ver também porque duas vezes ele vai ser 0. Seno de 3x é igual a 0 aqui, na situação em que você tem 2π. Seno de 3x é igual ao seno de 2π, porque o seno de 2π vale 0. Então vai ficar assim, iguala esses dois termos aqui. Então fica 3x igual a 2π. Então o seu x aqui vai ficar 2π sobre 3. Então você tem um outro ponto. Quando eu tenho x como 2π sobre 3, o valor do seno daquele de 2π sobre 3 vai valer 0. O seno dele. Por último, eu tenho que olhar aqui quando o seu seno vale 1. Que ele está na jogada também. Então, quando o seu seno vale 1 aqui, ó, você vai falar. Quando que o seno vale 1? Seno vale 1 se você roda lá quando é seno de 90 graus. Seno de π sobre 2. Então, você vem aqui e fala seno de 3x tem que ser igual a 1, que seria o seno de π sobre 2. Então, a gente vai usar muito a tabelinha aqui, principalmente esses pontos. Menos 1, 1 e 0. Então, você tem que saber muito bem decorado o seno deles. Então, já ficava um pouco automático já. Então, toda vez que você vê 1 para substituir aqui, você vai pensar, olha, é o seno de π sobre 2. Toda vez que você vê 0 aqui, olha, é o seno de 0 ou o seno de 2π. Ou toda vez que você for ver menos 1, esse é o seno de 3π sobre 2. Tá? Então, para substituir. Por quê? Porque eu quero que tenha dois lados da igualdade aqui, senos aparecendo. Para quê? Para que eu consiga igualar esse termo com esse termo, para equilibrar minha balança. Então, vai ficar assim, 3x é igual a π sobre 2. Passo de 3 para cá dividindo. Vai ficar x é igual a π sobre 6. Então, quando o seu x vale π sobre 6, o seu ângulo aqui vale 0. Perdão, o seu ângulo aqui vale o seu seno daquele ângulo vale 1. Trabalheira, né? Então, apaga isso tudo aqui, porque agora a gente vai fazer o esboço do gráfico. Antes da gente esboçar o gráfico, eu esqueci de um pontinho muito importante aqui, ó. Para dar 0 também, para dar o seno de 3x dar 0, acontece 0, na verdade, em 3 situações. Quando você tem o seno, quando você tem um ângulo 0, então seno de 0 é 0. Quando você tem um ângulo π, que eu esqueci ali, seno de π vale o ângulo 0 também. E quando você tem um ângulo de 2π, o seno também vale 0. Então aqui eu esqueci de falar que é seno de π, para ser 0. Então aqui vai ficar 3x igual a π, x igual a π sobre 3. Ou seja, você tem esse outro ponto aqui, que eu esqueci, foi mal. π sobre 3, o seu x vale π sobre 3, o seno desse ângulo aqui vai ser 0. Pronto. Por quê? A gente precisa sempre de 5 pontos. 5 pontos para esboçar uma função trigonométrica. Sempre 5 pontos no mínimo para a gente esboçar uma função trigonométrica. Então, como é que fica esses pontos? Bom, a gente marca. Para começar aqui, olha, começa pelo menor zero que a gente, pelo menor x que a gente tem. Menor x é o 0. Então coloca o 0 aqui, só para ter uma referência. O maior x que a gente tem. O maior x que a gente tem é o 2π sobre 3, nessa situação. Então aqui, 2π sobre 3. Beleza. A dica que eu dou, olha, vai pela metade aqui. A metade dos dois é 2π sobre 6. Não, perdão, metade é π sobre 3. Então, π sobre 3. Metade aqui é π sobre 3. A metade desse espaço aqui, metade disso é π sobre 3, que é o que a gente tem aqui. É π sobre 3. Aí a metade da metade
seria π sobre 6. Aí essa metade aqui vai ser metade dos dois. É o que sobrou aqui, ó, que é o π sobre 2. Porque foi estratégico que a gente fez e sempre vai ser esse padrãozinho aqui. Então tá. Dado isso, eu tenho que olhar para os meus extremos. A gente sabe aqui, ó, que a minha imagem sempre vai estar aqui de 0, de 1 até menos 1. E vamos começar a marcar os pontos. Então, marco o primeiro ponto, 0, 0. Então, o primeiro ponto aqui é 0 e 0. O segundo ponto, quando é π sobre 6 aqui. Π sobre 6, o seu y vai ser 1. Então, é π sobre 6 e aqui 1. O outro ponto, π sobre 3 e 0. π sobre 3 e 0. O outro ponto, π sobre 2 e menos 1. π sobre 2 e menos 1. E por último, 2π sobre 3 e 0. 2π sobre 3 e 0. Então, olha, a gente vai ligar eles desse jeito. A gente sabia que ia obter um gráfico assim, porque todo gráfico de função tem que ser desse jeito. Só que o que a gente não sabia era quais valores de x que isso aconteceria, ou seja, quais são os p's que vai provocar isso. Então, o nosso mistério aqui, na verdade, é sempre saber os valores de x aqui. Então, o primeiro passo para a gente plotar o gráfico é descobrir aquela estratégia que a gente fez. Descobrir qual que é o valor de x para que se tenha um seno menos 1, 0 e 1, para a gente poder ver aqui e marcar. Então, o gráfico em si mesmo sempre vai ser essa coisinha. Ou ele vai estar deslocado para lá, ou ele vai estar deslocado para cima. Aqui ele até começou do zero bonitinho. Só que aqui, ó, a diferença que lembra que a função de seno de x era de 0 até 2π. Aqui essa função, o seno de 3x, ela é de 0 até 2π sobre 3. Ou seja, isso tudo aqui é o seu período, que seria 2π sobre 3. Então a cada 2π sobre 3 ela vai se repetindo. Tá, para descobrir o período eu sempre preciso fazer o gráfico? Não. A gente consegue ter um padrão. O padrão é o seguinte: se você tem aqui, ó, seno, e lá dentro, que seria tipo dentro do parênteses aqui, a gente tem algo escrito assim, ax mais b, por exemplo. Porque existem funções que a gente escreve aqui, olha, seno, por exemplo, de 2x mais π sobre 2, por exemplo. A gente pode escrever assim. O que importa é o valor que está multiplicado com x aqui, somado com alguma coisa, não tem problema. Se está nessa configuração, para eu descobrir o período dessa função, ou seja, a partir de onde ela vai começar a ser repetitiva, é uma formulazinha. Meu período, que eu vou chamar de P, sempre vai ser aqui 2π sobre o valor de A. O A, então, aquele é quem multiplica o x, quando está nessa configuração. Então, você consegue descobrir o período de cara só de olhar para a função. Então, olha, está assim, ó, seno de 3x, beleza. Então, meu período é o quê? 2π sobre o valor de A. A é quem multiplica x. Quem está multiplicando x aqui é o 3. Então, vai ficar assim, 2π sobre 3. Que nem a gente viu aqui, 2π sobre 3. Então, de cara, você já sabe qual que é o extremo dessa função, no valor de x. Então, só de saber o período dela. Então, isso é uma dicasinha muito útil, porque quando for esboçar o gráfico, você sabe aqui que o período já é 2π sobre 3, então o último valor de x é 2π sobre 3, então ele vai estar aparecendo lá. E se é uma função seno, esse 2π sobre 3 aqui vai ser bem em cima aqui, o ponto, porque a sua imagem vai ser 0. Então já é uma dicasinha muito boa, a questão do período. Então já é umas coisas que eu vou te pedir já. Então eu te dou a função, com a função você já consegue achar o período. E a questão da imagem. A imagem também dá para achar apenas com a função. Por exemplo, a minha imagem aqui só depende do seno. Então qual que é o maior valor possível que eu tenho? É o seno, como 1. Então o maior possível para essa função é se o seu seno valesse 1. Qual que é o menor valor possível? Menos 1, porque o seno de qualquer valor sempre vai dar no mínimo menos 1. Então a imagem eu consigo obter também, só através da função. Seria um pouco diferente se eu tivesse assim, olha, seno de 3x mais 1, por exemplo. Aí muda um pouquinho a história. Vamos ver como é que muda. Não, é só isso mesmo.